Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que todos estejam na santa paz de Deus. Vamos dar início às nossas reuniões de estudos dominicais. Vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Hoje, nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz, livro onde Emmanuel, o Espírito, vem, através do médium Chico Xavier, elucidar para nós algumas passagens evangélicas para que nós possamos compreender cada vez mais o sentido e o propósito que nós estamos aqui na Terra. Né? E a lição de hoje é a de número 41. Credores diferentes. Credores diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais apurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus não pôde vir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constitui os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado vezes sem conta. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quanto nos proclamamos as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivos. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Credores diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus. Quem traz, neste caso aqui, a passagem de Jesus, é Mateus, no capítulo 5, versículo 44. O amai os vossos inimigos que Jesus nos traz, para que, de um certo modo, nós
desenvolvemos principalmente a renúncia e o perdão. A renúncia e o perdão. A humanidade, dentro da condição que está, e essa condição é a condição que nos traz um planeta de prova de expiações, porque, pela grande maioria das vezes, estamos melhorando, mas a grande maioria das vezes, nós, no decorrer de nossa trajetória terrena, nós nos compromissamos ou nos comprometemos com os nossos próximos. Isso faz com que, de maneira compulsória, nós temos que retornar numa nova encarnação para se fazer justiças, para se fazer amizades, para quitar débitos que nós tenhamos contraído em uma outra existência, por vezes, ou até mesmo na mesma existência, na mesma encarnação que temos. Vejamos bem, o amar o inimigo, na condição que nós estamos, pode soar um tanto quanto pesado. Porque até aqueles que não consideramos amigos, inimigos, que não o consideramos como adversários, já é difícil produzir algum afeto. Agora imaginemos com o que Jesus nos traz aqui. Claro, e aí é sempre importante falar. Jesus ele utiliza-se, maioria das vezes, de forma categórica. O inimigo seria a categoria mais pesada que ele poderia utilizar. Mas a gente entende, compreende, que não é necessariamente só a inimizade. É a questão das pendências que nós temos no decorrer da existência nossa espiritual. Nós temos muita pendência. Quando a gente vem e, por exemplo, nasce em família, a grande maioria das vezes não são espíritos afins. São espíritos em acertos. Porque é a forma mais bela e linda que Deus encontra para aqueles que, dentro do nosso orgulho, do nosso egoísmo, não perdoamos enquanto estamos com o nosso, entre aspas, adversário na Terra. Então, beleza, vocês não conseguiram se acertar, vão voltar como mãe e filho. Vão voltar como pai e filha. Vai voltar, vão casar, vão casar. Vocês vão ter que se acertar. E acertar de uma maneira que, olha só, olha que lindo, aqui reside a justiça divina. Porque se numa outra existência, ou em algumas outras existências, não se conseguiram acertar de maneira autônoma, de maneira de vou me comprometer a ser melhor e vou perdoar aquele que me ofende. Vou prometer ser melhor e vou perdoar aquele que me rouba. Eu vou prometer ser melhor e vou... Não, por vezes isso não vai ocorrer. E aí o que acontece? Tem que voltar. Só que vai ter que voltar mais junto. Como diz Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, almas gêmeas? Não, normalmente são algemas. Porque você precisa voltar junto. Vocês precisam se acertar. E o perdoar
o amai, né, os nossos inimigos, por vezes ele vai ter que ocorrer dessa maneira. Dessa maneira. Sem ao menos pensar o que vem a ter acontecido no passado, porque é outra bênção. O esquecimento de uma encarnação para outra é uma bênção, porque é uma possibilidade do recomeço. Nós temos vários recomeços durante a reencarnação, mas o recomeço principal é aquele do esquecimento e começar de novo. Isso é uma bênção, assim, sempre. Então, para aqueles que perguntam assim, não seria importante eu saber o que eu fui na outra vida? Não seria importante saber o que eu errei para não errar mais? Olha, a gente sabe disso a todo momento dessa vida e continua ainda caindo no buraco. Primeiro, o amar os nossos inimigos começa pelo perdão. Olha, por vez ou outra, nós estamos numa encarnação tocando a nossa vida e alguém próximo a você, até dentro da própria família, tenta te prejudicar. Olha, dentro da própria família, tenta te prejudicar. Então, essas são as nossas condições. E olha, a grande maioria das vezes, movidos pelo orgulho, vaidade, egoísmo, ganância, ganância. A ganância, ela entorpece a alma. A lição chama credores diferentes. Vamos ver o que Emmanuel já começa aqui no primeiro parágrafo. O problema do inimigo sempre merece estudos mais apurados. Então, prestemos atenção. Nesse inimigo, estamos tratando ele como tal. Nesse adversário. Lembra? Nós já fizemos estudos aqui, inclusive que uma das mensagens era passada assim: reconcilia-se com o seu adversário enquanto está com ele ainda no seu trajeto. Por quê? Porque se isso não ocorrer, numa outra encarnação, provavelmente, compulsoriamente, vocês terão que vir junto. E por vezes, dependendo do nível, vão vir até grudados no mesmo corpo. Então, prestemos muito, mas muita atenção com relação aos conselhos do mais alto. Certo? Certo? Ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário no dia de hoje. Como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Jesus passou o que nós falamos, né, na linguagem cotidiana, passou poucas e boas. Né? A princípio vinha como um rei, era julgado como um rei, né, o rei dos judeus, mas no decorrer do tempo, grande parte dos judeus não assimilou o verdadeiro reinado do Cristo. Não assimilaram. Não assimilaram ao ponto de, tipo assim, você não nos serve mais. E Jesus, ele teve com estes o tempo todo. É óbvio que dentro da grandeza de Jesus, o perdão sempre existindo. O amor incondicional também. Mas é óbvio que Jesus, dentro que Emmanuel nos traz, ele não ia até seus inimigos e começava a bater papos. Não começava a dar gargalhada com os inimigos. Ele sabia também, de um certo modo,
Tinha que perdoar, tinha que amar, mas tinha que ter cautela. Cautela. Por isso que não é fácil. Por isso que não é fácil. Nós somos observados e somos observadores a todo tempo de todas as ações humanas que ocorrem. Tem alguém te vendo. Tem alguém te analisando. Tem alguém te julgando. Mas, ao mesmo tempo, tomemos cuidado que não sejamos nós que vê, analisa, julga o meu próximo. Ter cautela. Por isso que Jesus recomenda a vigilância. A vigilância, ela não está somente na questão do que vai vir contra nós, mas principalmente do que vai sair de nós. A vigilância, ela se concentra no que vai sair de nós, principalmente. Emmanuel continua assim. Entretanto, a advertência do Senhor, qual que é a advertência? Ele pede para amar os nossos inimigos. A advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais as examinemos, mobilizando instrumentos da análise comum. Analisemos-nos nossos comportamentos. Se aquele que nós somos antipáticos a ele, se ele não quer mais relacionar-se com você, se ele não quer mais fazer negócio, se ele não quer mais conversar com você, mas que isso não parta da gente. Que o perdão mais puro tenha no meu coração. A escolha daquele adversário, a escolha daquele irmão que, de um certo modo, em encarnação, está ali para correr junto, não é essa, mas que não parta de mim, que não partamos de nós essas ações. E no decorrer do tempo, pelos desacertos e posteriormente acertos, tudo irá se solucionar. Mas procuremos já não retribuir com a mesma moeda todo o ódio, toda a raiva, toda a antipatia que vem de lá para cá. Nós possamos despojar disso. Ah, não é fácil, não é fácil, não. Não é fácil porque a gente, a humanidade, vou citar a humanidade, não vou citar o individual, mas a humanidade, ela carrega de algum tempo já um orgulho que está muito difícil diluir isso. Está muito difícil né, tirar isso fora. Está muito difícil. E hoje nós vemos em vários campos. É uma briga de trânsito, é uma briga no estádio de futebol, é um desentendimento dentro do lar, é um desentendimento no trabalho, é um desentendimento em qualquer outro lugar. Por quê? Porque o desentendimento, ele é ocorrido a partir do momento que os orgulhos se contrapõem. Ocorre isso. Eu não aprendo a ficar quieto, porque o orgulho ainda fala mais alto. Eu não vou escutar isso quieto. Eu tenho que falar. Orgulho. Não, a pessoa não pode vir falando mentira para mim. É mentira? É. Então, toque em frente. Se o que aquela pessoa fala de você não for verdade, então continue sua vida. Você sabe que não é verdade. Agora, se o que aquela pessoa falar, mesmo que ela seja uma adversária sua, vou colocar esse adversário entre aspas, somos todos irmãos. Mas se aquela pessoa vai falar uma coisa de você, e você fala assim, nossa,
a pessoa me ofendeu, mas ela até tem um pouco de razão, então corrijamos, então, procuramos melhorar. É isso. Mas realmente o maior entrave nossa é o orgulho. Quando Jesus pede para nós amar nossos inimigos, a gente pode considerar primeiro para a gente despojar do nosso orgulho. Despoje-se do seu orgulho. Procura perdoar. E a próxima etapa, provavelmente, é começar a amar. Mas é um processo muito longo. É um processo muito longo. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Devedores. Esses devedores que ainda somos, ele é acarretado pelo orgulho. Ele é acarretado pelas mazelas morais. Então, por isso que ainda somos devedores. E os devedores não é necessariamente só do material, não. Ah, aquele irmão que está comigo agora, né, nessa encarnação, de um certo modo, depois que eu desencarno dessa encarnação, eu vou saber que numa vida passada eu tenho uma rasteira nele. E olha, por vezes nós somos tão orgulhosos que sempre nós achamos que foi o outro que fez alguma coisa com a gente. Ah, aquele ali eu não antipatizo com ele. Certeza que ele fez alguma coisa comigo no passado. Opa, calma, calma. É o orgulho de novo, querendo falar que você está certo. E isso entrava muito o mecanismo da evolução. Entrava muito. É uma engrenagem que está ali, né? Não consegue, não está indo. A partir do momento que nós nos compromissarmos, porque há muito tempo nos comprometemos, mas nós nos compromissarmos que a principal mudança parte do nosso coração, a sociedade será muito melhor. Imagina se cada um se propõe a ser um pouco melhor do que foi no dia de ontem. A sociedade melhora como um todo, a humanidade melhora como um todo. A questão é que a gente continua amassando barro e considerando que a gente está certo em todas as etapas da nossa vida. E, por vezes, enganamos-nos fielmente. Quem me engana? É meu próximo, meu irmão? Olha, por vezes eu me engano muito mais. Eu me engano muito mais. Então, olha só. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quanto nos persegue e calunia. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade. A humanidade não tem mais jeito, não. Olha só. Opa, peraí. Eu tenho que mudar primeiro a mim. É o individual. Ah, mas eu não posso ajudar meu irmão a caminhar? Claro que podemos. Mas e nós? Nós estamos preparados para esse caminhar? Como que nós estamos movimentando a respeito disso? Eu estou disposto a mudar para melhor? Por vezes, tem religiões que falam em prosperar. Mas um prosperar material. Sendo que o correto era utilizar o termo evoluir. Evoluir moralmente. Evoluir moralmente. Então tá aí a diferença. Evoluir ou prosperar? Nós precisamos compreender tudo isso. Porque aqui na Terra, tem hora que nós ficamos com o coração apertado porque não conseguimos
de algum certo modo, resolver as pendências materiais. Mas e o moral? Como que está o moral? Nós nos afligimos muito, nós nos afligimos muito com valores passageiros, sendo que a gente tem que cada vez mais adquirir os valores para a eternidade. É este. Lembra-se quando Jesus falava: eu tenho um reino, mas meu reino não é deste mundo. E o reino moral? É. Nossa, mas aí, Angel, começa a ficar muito difícil viver aqui na Terra. É difícil porque, de um certo modo, nós nos comprometemos em outras existências, com outros irmãos nossos próximos. Que tal, nessa encarnação, a gente já comprar a ideia de não comprometer com ninguém, de maneira a ferir, de maneira a julgar? Não é fácil. Não, não é. Mas é esforço. É esforço. O livre-arbítrio. O problema, Rangel, é o livre-arbítrio. Ele nos compromete, claro. Enquanto ainda carregamos o coração arregado de orgulho, ele vai comprometer bastante mesmo. Por isso nós estamos aqui, para melhorar, a despojar, a renunciar, a seguir em frente, a respeitar meus irmãos. Se está difícil amar, respeitemos. Tenhamos empatia. Constitui os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Vou repetir aqui: fraquezas, deficiências e necessidades que nós somos portadores. Nós somos portadores. Cada um e cada qual com as suas fraquezas, com as suas deficiências e com as suas necessidades. Por que não procurar, pelo menos um pouco a cada dia, sanar cada um destes componentes para melhorar um pouco? Aí é compromisso. Aí é compromisso assumido. Inclusive, desde o momento da concepção, da gestação e o nascimento, recém-nascido, bebê, todas as etapas que temos que passar na vida, já é um compromisso firmado antes de nós virmos para cá. Nós temos um compromisso para melhorar. Para pensar o seguinte: antes de nós reencarnarmos, nós temos um compromisso para melhorar. É esse o nosso compromisso. Para que uma nova existência? Para melhorar. Para melhorar. E aí eu vou ter que renunciar. Aí nós temos que renunciar. Renuncia o quê? Renuncia a si mesmo. Renuncia a si mesmo. Pega a sua cruz e me siga. Isso foi o nosso irmão. O irmão celeste. Jesus Cristo, que nos convidou. O pegar sua cruz não é somente os seus sofrimentos. É todos os seus vícios, morais principalmente. Venha, me siga. Me siga que vai melhorar. Me siga que essas dores que você carrega vão amenizar. Me siga que todas essas fraquezas, deficiências e necessidades vão se esvair aos poucos. Mas me siga. Me siga vigilante em oração. Mas me siga. Me siga porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas me siga. E aí?
Até que ponto nós estamos compromissados com o mestre? Que é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Até que ponto eu estou compromissado com o mestre? Até que ponto que eu estou realmente engajado e ir caminho ao Pai? Qual que é o meu compromisso com isso? Porque a gente tem aqui no planeta muito mais comprometimento, eu me comprometo muito mais com o meu irmão com relação a criar e gerar novas dívidas do que me compromissar e andar juntamente com o meu irmão para sermos irmãos verdadeiramente. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporiza com o mal. Os adversários, porém, situam-no no vigor. Porque esse companheiro, esse parceiro, esse amigo, esse irmão ou esse adversário que estão conosco na caminhada, né? Não é só eu também que estou fazendo mal. Não é só eu. Ele também tem seus comprometimentos, mas nós temos que, principalmente, compreendermos e identificarmos esses irmãos que, de um certo modo, nós temos eles como adversário e se compromissar em sermos melhor a partir do nosso coração. A partir do nosso coração. Compromissar em perdoar. O amar talvez está muito difícil e muito longe ainda, mas perdoar já é algo essencial. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez. Mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Imagina que nós chegamos numa pessoa pronto para atacá-la, pronto para ofendê-la, pronto para humilhá-la, e essa pessoa simplesmente fica em silêncio. Ela não retorna, ela não revida, ela não age na vingança. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar envergonhado. Eu vou ficar envergonhado. E olha, se esse irmão ou essa irmã ainda balbuciar e me perdoa, nós ficamos desarmados. Aí nós logo podemos pensar, aí eu poderia ter feito diferente. Porque nós ficamos com vergonha de nós mesmos. Nós ficamos com vergonha de nós mesmos. Por muitas vezes vem ataques gratuitos, mas quando não há um revide, a pessoa está desarmada. Então que não parta da gente o revide. Mas não é para envergonhar o outro, não. É por uma questão mesmo de fraternidade. Compreendermos realmente que somos todos filhos de um mesmo Pai. Não queremos dizer com isto que a criatura deve cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos, credores, quanto nos proclamam as faltas. O que ele está querendo falar aqui é que, tipo assim, eu tenho meu adversário, eu não vou atacá-lo, mas também não vou fazer nada para, né, para cativá-lo. Ou, e aí, os adversários eles continuam, né? Vão continuar, de um certo modo, talvez, muitas das vezes, por mal entendidos ainda. Muitas das vezes, por mal entendidos ainda. Por que não procurar conversar? Não, é aquela pessoa que não quer me escutar. Mas que parta de nós. A escolha da outra é um comprometimento dele. Mas nós, dentro do compromisso, possamos melhorar. Porque senão, inevitavelmente, nós vamos passar por algumas outras etapas em novas encarnações
que a gente vai ter que estar com aquele irmão, com aquela irmã, novamente, no trajeto, no caminho, para procurar se acertar de algo que já passou. Porque o Espírito é eterno. Jesus não apareceu para Saulo de Tarso na estrada de Damasco, perguntando: Saulo, por que me persegues? Nem Saulo sabia. Nem Saulo sabia. E aí houve uma das mudanças de maior impacto dentro de uma encarnação só de um espírito ali. Virou a chave. Com o mesmo furor que perseguia Jesus e os cristãos, mudou de lado. Foi um dos maiores propagadores do cristianismo. Olha como somos, hein? Olha o poder da mudança. Olha o poder da mudança para melhor. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. Quem? Os credores. Porque, por vezes, vão chegar esses adversários, que, na verdade, são credores do pretérito, que vão nos examinar e, dentro das fraquezas, deficiências, e das necessidades, vão nos fazer nos encontrarmos. Esses credores que estão vindo, esses inimigos que os chamamos de inimigos, esses adversários que vêm nos compelir aí, ele, na verdade, são instrumentos da nossa melhoria. Então, quando nós somos cobrados, e não é aquela cobrança só do dinheiro, não é só aquela cobrança só do material, é uma cobrança espiritual, é uma nova oportunidade que nós temos para evoluirmos. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. E partimos agora para o último parágrafo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Amar o nosso inimigo, nós podemos até, de um certo modo, contextualizar para amar o nosso próximo. Por quê? Porque quem que foi o nosso inimigo numa outra ou em outras encarnações? Quem foram os nossos adversários? Quem foram os antipáticos? Quem foi? Quem começou? De novo, é difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Compromissamos conosco mesmo. Renunciamos a nós mesmos. Renunciamos para seguir aqui, nessa atual encarnação, com o chamado meu adversário. E que nós acertemos. E se ainda não existe o amor, mas que existe o perdão. Existe a compreensão. E que não existe já o ódio. Já não existe a raiva. Despojemos de todo o orgulho que vai nos ferir. E que vai ferir o outro também. Renunciemos sempre. Alguém te ofendeu? Faça silêncio. Se não consegue ainda perdoar, mas faça o silêncio. Faça silêncio. É sempre aquela, né, sempre nos estudos da doutrina, a gente vezes utiliza. Ah, por que nós temos dois ouvidos e uma boca? Olha, nós temos que escutar mais. E
regrar no que falamos. Regrar no que falamos. Ah, mas eu sou muito cabeça quente, eu não vou aguentar isso calado, não. A sugestão e o conselho do mestre sugere que nós façamos diferente. Ah, mas eu tenho muito orgulho para isso. Opa, aí você falou a maior chaga da humanidade, é o orgulho. Eu não tenho paciência para isso. A paciência, inclusive, também, ou a falta dela, é também uma sequela do orgulho. Aí eu não tenho paciência para escutar besteira. Aí eu não tenho paciência para ficar aguardando aquela pessoa que está demorando para chegar. Aí eu tenho. Reparem que a falta de paciência é a sequela do orgulho. Eu não aguento esperar ninguém, eu não aguento a pessoa começar a entender alguma coisa, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Então, peraí, eu. Então, a falta de paciência é quando as pessoas não fazem as coisas como eu quero. É como as coisas não acontecem da maneira que eu quero. Então, tem o orgulho aí também. Desenvolvemos. Nossa, Angel, você já está evoluído. Que evoluído, o quê? Estou me esforçando cada dia, cada qual dia. Nossa, olha, uma luta incessante, são as provas aparecendo. É isso, é aquilo. E vamos lá. Vamos lá. Uma coisa é fato. Uma vez Chico Xavier estava muito angustiado. E, se não me engano, Emmanuel ia encontrar com Maria, mãe de Jesus. E aí, Chico Xavier fala para Emmanuel, você vai conversar com ela? Pergunta para ela o que eu tenho que fazer, né? Essa angústia, algo desse tipo. E aí, Emmanuel, se eu não me engano, Emmanuel volta e o Chico quer saber, o que é aí? Ela falou, aí o Emmanuel falou para ele, ela pediu para falar para você que tudo vai passar. Tudo vai passar. Então, nós temos que ter essa consciência que nos momentos mais difíceis que nós passamos, e de um certo modo, o interpelo nosso foi nós que produzimos, né? Mas vai passar. Vai passar, né? Ficamos com o conselho e a sugestão de Maria, mãe de Jesus. Vai passar. Esses instantes, esses momentos difíceis vão passar, né? E vamos prosseguir. Vamos prosseguir para ser melhor, para renunciar a nós mesmos, para seguir Cristo e melhorarmos cada vez mais moralmente. A próxima lição, o livro Vinha de Luz, que vai ocorrer daqui 2 semanas, é a de número 42. Afirmação e ação. Semana que vem, se Deus assim nos conceder essa oportunidade, estaremos estudando o livro dos Espíritos. Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. O Rangel, o Marini sempre falava, né? O maior beneficiário que a gente tem é o nosso adversário, porque ele aponta os nossos defeitos, né? Às vezes um amigo não tem a coragem de chegar para a gente e falar, você está errando aqui, você está errando ali, com medo de perder nossa amizade, mas o nosso adversário, eu prefiro falar adversário do que inimigo, eu acho que inimigo é uma palavra muito forte. Inimigo é muito pesado, né? O nosso adversário não, ele não tem esse pudor, ele chega, aponta o nosso defeito, fala onde a gente está errando e a gente que se vire com aquele problema, né? Isso. Mas por muitas vezes o nosso orgulho impede a gente de enxergar aquilo. Às vezes a pessoa fala que a gente é muito egoísta, aí você briga com a pessoa, imagina eu sou egoísta. Eu não sou egoísta não, que não sei o quê, não sei o quê. Mas a hora que a gente para analisar,
a gente esfria a cabeça, a gente senta, pensa direitinho. Fala, você não, aquela pessoa até que estava falando a verdade, eu sou egoísta, sim. E aí é onde vem a nossa análise da nossa consciência e a gente começa a modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, mas aí a gente tem que ter a maturidade para isso, que muitas vezes a gente escuta a verdade, a gente passa por cima daquilo ali e faz de conta que aquilo não serve para a gente, mas é o que a gente mais está precisando ouvir, né? Isso que você traz, Fabiano, nada melhor de nós compreendermos. Você citou uma palavra aqui essencial, a maturidade. E essa maturidade, ela parte da maturidade espiritual, a maturidade moral. Repare que quando a gente fala de maturidade, a gente logo vê questões de mudanças do lado moral. Antigamente, se fosse outra época, eu faria isso, hoje eu não faço. É essa maturidade. Essa maturidade, ela foca no moral, né? Isso é essencial. Você citou um outro item aí que eu acho que é essencial também, com relação, tipo assim, uma pessoa te aponta que você é egoísta, e você automaticamente começa a debater com a pessoa que você não é egoísta. Já está usando o egoísmo. E outro, a pessoa fala assim, você é muito orgulhoso. Orgulhoso eu? O que é isso? Eu não sou orgulhoso, não. O que é isso, papapá? Já está usando do orgulho também. Então, olha só como são as ferramentas que nós temos em mãos. E sim, quando você traz que Eurípides Marini nos fala, né, e isso nos é estudado aqui, que o adversário, ele nos ajuda na evolução, porque realmente ele vai apontar. Talvez, algumas vezes, ele vai estar, por razões do orgulho dele mesmo, vai estar te falando até coisas que não é tão fato. Mas, assim, no mínimo 70%. No mínimo 70%, 80% que ele falar é algo de se analisar. Porque é ali, naquele ponto, que nós temos que melhorar. Ou seja, o nosso adversário, né? Enquanto aqui conosco, na Terra, ele é o nosso combustível, ele é o nosso gatilho para que nós possamos cada vez mais procurar melhorar. Procurar melhorar. Fácil, devido ao orgulho, não. Mas nós vamos melhorar. E lembremos, tudo vai passar. Tudo vai passar. Vamos encerrar. E antes de eu pedir a prece de encerramento, vamos novamente, dentro dos nossos fluidos mais salutares e benéficos, direcionar para os nossos irmãos encarnados, que estão passando por momentos de provas e expiações, dores de todos os tipos, dores morais, dores físicas, as dores financeiras, as dores dos problemas cotidianos, seja levado àqueles enfermos, seja levado aos doentes, nos hospitais, nas casas de repouso, nas casas dos vovós e dos vovôs, né, que estão lá, que eles possam receber também o aconchego, o afeto e esse fluido que os acalente. Que essa festa também seja levada aos nossos irmãos que estão no plano espiritual, estão perdidos, não sabem que desencarnaram. Seja levada àqueles também que estão nos hospitais, estão nas casas de atendimentos espirituais. Eles também possam estar cada vez mais fortificados nesse fluido benéfico. Seja levado aos nossos irmãos a superioridade, né, os irmãos superiores, que tanto nos auxiliam, que tanto nos intuem. Agradeçamos eles, que eles continuem esses trabalhos, para cada vez mais nós termos uma humanidade, nós temos uma gleba espiritual mais preparada. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Oi, faço sim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, tia Ivanete. Obrigado, tio Carlos. Obrigado, a Fabiana, a Viviane. Obrigado, Mirella, Vitória, Rafaela. Todos esses fluidos nossos sejam direcionados a cada um dos seus familiares, a todos os nossos vizinhos, enfim, a toda a humanidade. E se Deus quiser, tenhamos o domingo, uma semana abençoada, como sempre é, só podemos mesmo e possamos sintonizar com o que é o mais alto, e que, se Deus quiser, semana que vem, no próximo domingo, estaremos aqui novamente, e isso tudo os edificantes. Obrigado, gente. Bom domingo para todo mundo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus assim permitir. Se Deus quiser, assim seja.